Está aí conosco hoje também. Seja bem-vinda, Terezinha, e a todos que nos visitam, todos vocês sejam todos muito bem-vindos. Amém? Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Abra aí sua Bíblia. Provérbios 18, 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos nessa manhã, te bendizemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, ó Pai. Mais uma semana se passou e nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar nessa manhã, Senhor, que é na Tua casa, na Tua presença, Senhor, louvando ao Senhor. Esteja abençoando este ministério de louvor tão precioso, meu Pai, que tem se dedicado tanto. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida deles. Fala conosco mais uma vez, ó Pai, que esta palavra venha trazer ensino, venha trazer mesmo, Pai querido, paz, esperança, conforto aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Nós oramos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, pode se assentar. Eu dei o tema para essa palavra de palavra de vida. Reinaldinho, pode baixar um pouquinho? Está muito alto aqui o retorno. Beleza. Palavras de vida. E sabemos que o livro de Provérbios fala muito para pais, né? Para filhos. E Provérbios, na verdade, ele trabalha a questão da sabedoria. É um livro de sabedoria, como Eclesiastes. E ele traz muitas instruções para todos nós. E as palavras, nós sabemos que ela tem um grande poder, um grande impacto na vida das pessoas e nas nossas vidas. Quando nós falamos, nós impactamos muitas pessoas. As palavras são capazes de motivar, de levantar a pessoa, de emocionar, aproximar, decepcionar, magoar, afastar, derrubar. E o tema principal do livro de Provérbios, nós sabemos que é sabedoria. E em Provérbios, né, essa palavra sabedoria ou sábio aparece cerca de 125 vezes. Na verdade, o objetivo desse livro é nos ensinar, nos ajudar a adquirir, a colocar em prática a sabedoria de Deus nas nossas decisões e atividades diárias. Amém? Esse livro nos convida a colocarmos em prática tudo aquilo que Deus espera que nós possamos fazer, disciplinando assim a nossa forma de falar. Porque eu entendo que essas verdades que nós encontramos em Provérbios, elas são importantes para a nossa vida como um todo. Ela nos ensina a adquirir riquezas, a manter amizades, a edificar um lar feliz, evitar a tentação, a evitar aborrecimentos, a controlar sentimento, a construir um caráter piedoso. Está tudo ali. Mas eu entendo que nada disso é possível se nós não tivermos cuidado com aquilo que falamos, se nós não falamos palavras que edificam, se nós não praticamos, né, se nós não nos policiamos com aquilo que nós falamos todos os dias, todo o tempo. E o tema-chave do livro de Provérbios é que o principal versículo é que o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. Mas também diz que os loucos desprezam esse princípio. E Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é a prudência. E eu queria trabalhar sobre isso nessa manhã. Prudentes para falar, né, que nós possamos aprender com Jesus. E quando fala do temor ao Senhor, a gente já falou muito sobre isso aqui, mas este temor que aqui está escrito, ele nos leva a entender que esse temor é reconhecer as boas intenções de Deus na nossa vida. Nós que somos pais, hoje é dia dos pais, já parabenizo a todos. Nós pais corrigimos nossos filhos, nós pais trabalhamos pelos nossos filhos, nós temos boas intenções para eles. E eles nos temem muitas vezes quando eles estão pequenos, que a gente vai corrigir, né? Que a gente vai puxar a orelha. E este também é um temor que a Bíblia nos ensina, é um temor produzido pela palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela causa temor em nós, quando nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, quando nós pecamos, quando nós desonramos, muitas vezes, pessoas ao nosso lado. E este temor também nos permite dormir tranquilo. Quem gosta de um sono tranquilo? Dormiu bem, Angélica? A Angélica dormiu lá em casa, não sei se ela dormiu bem, né? Mas esse temor também, não sei se eu ronco, Angélica. Você não escutou lá do seu quarto, não, né? Este temor nos permite dormir tranquilo, né? E também é uma confiança total em Deus. Temer o Pai é ter confiança total no Pai. Eu lembro do meu pai lá, né, ele me botava na garupa do cavalo, o cavalo podia ser o mais bravo que fosse, eu estava em paz, porque eu sabia que meu pai estava no controle. Às vezes ele nem estava nada, né? Mas no meu coração eu sabia que ele estava no controle e que ele é aquele que me protegia. Então quando ele brigava comigo, eu sabia que era para o meu bem. E é isso que esse temor aqui nos ensina. Então todas essas belas qualidades que nós encontramos em Provérbios, elas são vistas em Jesus. Tudo isso que Provérbios fala, quem melhor representa é Jesus, nem é Salomão, que Salomão não trabalhou muito bem essas verdades que ele mesmo falou. Mas tudo isso nós encontramos em Jesus, e sua vida aqui na terra é um padrão para cada um de nós, para que nós podemos seguir e aprender com ele. E Jesus nos ensinou por toda a sua vida aqui na terra, que nós deveríamos amar o nosso próximo, amém? Então, eu não vou falar tudo que Jesus fez, você já leu a Bíblia, você sabe. Mas eu queria falar das últimas palavras de Jesus rapidamente aqui, só para contextualizar, né? Porque eu fico pensando, tem dia que a gente não quer nem conversar com ninguém, né? A gente está chateado. Sabe aquele dia que você está sentindo dor, que você não quer, que ninguém nem aproxima de você? Pois é, Jesus, nesse contexto que eu vou dizer agora, foi o dia que ele mais sentiu dor física na sua vida. Foi o dia que ele mais foi humilhado na sua vida. O dia que ele foi mais rejeitado na sua vida. Jesus não tinha força para mais nada, praticamente. Jesus estava ali agonizando naquela cruz, mas ele usou da palavra para que eu e você soubesse o quanto ele nos ama, para que nós soubéssemos o quanto ele nos ama. Porque Jesus lá na cruz, do lado de dois ladrões, alguns acreditam que aqueles eram sicários. Sicários era a pior espécie de bandido que tinha naquela época, terroristas, né? Esses mercenários. Barrabás era um deles, e Barrabás é tirado e Jesus assume o lugar dele ali, e Jesus está morrendo junto com homens que mereciam estar lá. E lá estava Jesus naquela cruz, o justo pelos injustos. E nós poderíamos pensar assim, pessoas fossem nós lá, meu Deus, por que eu estou aqui? Eu não mereço, eu não fiz nada disso. Jesus vai dizer, olhar para aquele povo assim, vai falar assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava olhando só para aquele povo que estava ali embaixo, Jesus estava olhando para a humanidade inteira. Pai, perdoa aquela igreja lá de Viçosa, eles não sabem o que fazem. Perdoa os pecados deles, perdoa esses aí que estão aqui me humilhando, me machucando. Na sequência ele vai dizer assim, tinha ali dois ladrões, aqueles sicários, e um começa a confrontar Jesus, começa a dizer, por que você, né? Por que você não, se você é o Cristo, por que você não desce da cruz? Eles começaram a dizer isso. E um deles reconhece que Jesus era verdadeiramente o Cristo, e esse pede para que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no reino. Aí para você ver Jesus lá sentindo dor, ainda escutando as afrontas, né, João? Mas um homem reconhece ele como Senhor, e ele vai dizer assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus olha para ele assim, não sei se os irmãos já estudaram isso, mas quem já sentiu dor de dente? O dia que você está com aquele nervozinho do dente. Hoje em dia não tem muitos mais não, né, Fernando? Antigamente a gente que era menino, a gente sofria. Hoje tem muito flúor na água, né? A gente sofria, né? Os dentes, quando a gente ia no dentista, não podia nem esbarrar, né, no nervo, que a gente já gritava. Jesus estava ali, né? Provavelmente aqueles cravos em contato com os nervos dali da sua mão, né, do seu corpo, dos pés ali. A dor era tamanha, intensa, que eu acho que qualquer um de nós aqui talvez desmaiaríamos de tanta dor diante daquilo tudo. Mas Jesus ali vai dizer para aquele moço, olha para ele e vai dizer que ele estaria com ele no paraíso. Da mesma forma, Jesus ali olha lá para baixo, querido,
Sabe que você não está querendo olhar para ninguém, você não quer saber de ninguém. Jesus vê lá sua mãe, vê lá João, seu discípulo, que ele amava, e ele vai dizer: mulher, eis aí o seu filho. E vai dizer para ele: eis aí a sua mãe, que ele cuidasse dela. Jesus olha para aquela mulher e vai: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo: eis aí a tua mãe. Ele está falando assim: cuida dela para mim, cuidem um dos outros. Isso é tremendo, que se cuidem bem. Ama minha mãe, mãe ama ele, cuida dele. Jesus se preocupado com a humanidade, se preocupado com as pessoas, se preocupado com aqueles que estavam à sua volta. E a declaração mais impressionante que eu vejo é que Jesus, já não aguentando mais, ele olha e vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Se tem uma coisa que Jesus nunca havia experimentado, é estar distante de Deus, querido. Nem um segundo, nada. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por Ele. E naquele momento nós sabemos que Deus se ausenta de Jesus. Deus se ausenta porque Jesus estava levando na cruz o meu e o seu pecado. O pecado da humanidade. E aquilo, Deus se afasta, Deus deixa Jesus ali só. Jesus podia ficar calado, querido. Mas Ele disse isso para que eu e você soubessem quanto pecado nos afasta de Deus. Ele queria que eu e você soubesse também quanto Deus nos ama e como é ruim ficar longe do Senhor. Como é ruim, querido, você se sentir sozinho, abandonado. Quem já se sentiu abandonado talvez está aqui. Talvez você já se sentiu muito abandonado. Mas eu queria te dizer que tem um Deus que não te abandona nunca. Porque tem um Deus que entregou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós. Porque Ele nunca quer te abandonar. E Jesus vai dizer uma frase também poderosa. Ele vai dizer assim: tenho sede. Aquele que é a fonte da água da vida agora está lá na cruz. Tenho sede, né? Jesus, agora o seu corpo já não tinha praticamente mais água. Ele já não suportava mais, né? E fisicamente ele vai demonstrar que ele estava frágil ali naquela cruz. E de último ele vai dizer, as duas últimas, ele vai dizer assim: em Nilo está consumado. Pai, está consumado. E é interessante que logo na sequência ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele diz isso, a Bíblia diz que houve terremotos, o véu se rasgou. Eu fico imaginando os portais eternos sendo abertos para receber o Rei da Glória. É extraordinário perceber isso. Os portais eternos sendo abertos para receber o Rei da Glória, onde nós entraremos em nome de Jesus, onde também está aberto para nos receber. Com essas palavras de Jesus, eu queria que nós entendêssemos o quanto Deus nos ama. A Bíblia diz que em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quer ser sábio? Tenha um relacionamento com Jesus. Quer ser sábio? Abra seu coração para Jesus. Ele vai dizer: todos os tesouros da sabedoria e dos conhecimentos estão em Jesus. A Bíblia vai dizer que Salomão foi talvez o homem mais sábio dessa terra. Mas ela também diz que Jesus era maior do que ele. Que Jesus era muito maior do que ele. E a Bíblia vai dizer que só Ele é a sabedoria. Eu não sei se seu pai já te disse. A gente que já nasceu na década de 70 para trás, nossos pais sempre falavam conosco assim: ouça mais e fale menos. Você tem 2 ouvidos, é para ouvir mais, e uma boca, é para falar menos. Quem é dos mais antigos aí lembra disso? Período militar, né? Aquela época que era muito complicado. Mas essa frase, interessante que ela foi dita 300 anos antes de Cristo por um filósofo, e todo mundo usa até hoje. É uma palavra de sabedoria. Temos 2 ouvidos, para ouvir mais e falar menos. E toda vez que nós falamos de Jesus, nós falamos para nós primeiro, porque nosso ouvido é aquele que está mais perto da nossa boca. Então o livro de sabedoria, ele nos ensina sobre algumas palavras, e é sobre isso que eu queria trabalhar nessa manhã rapidamente, que as palavras são uma dádiva extraordinária de Deus. Palavra não é coisa que se aprende como se aprende a escrever, como se aprende a ler. A palavra é um dom que Deus nos deu. A palavra, a gente olha lá no jardim do Éden, nós vemos Adão tendo comunhão com Deus, Adão conversando com Deus. Nós olhamos que Deus deu a Adão o poder da fala.
Ele dá nome aos animais, ele instrui a Eva tudo aquilo que Deus disse a ele. Então Deus nos deu esse dom da palavra, e os dois se entendiam muito bem, e se entendiam muito bem com Deus quando conversavam com Ele. Como é que é seu relacionamento com Deus? Como é que é seu relacionamento com a esposa, com os filhos, com os amigos? Que tipo de palavra nós temos dito? A Bíblia diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa dos nossos lábios vem do Senhor. O que nós estamos dizendo por aí? Edifica? Gera vida ou gera morte? Gera bênção ou gera maldição? Eu não vou falar o que é bênção, o que é maldição, você vai ter que pensar aí. E esse é um dom que muitas vezes nós abusamos. Nós sabemos que esse ano é ano eleitoral e nós votamos nos parlamentares. Eles dizem que essa palavra é parlar, é falar. Então quando nós votamos num parlamentar, ele é o nosso representante. Ele fala como se falasse por nós. Então está aí uma grande responsabilidade. Quando você vota em alguém, você está dando ele o direito de te representar. Então ele fala com o seu aval, com o nosso aval. E a Bíblia vai dizer que as palavras sábias são comparadas a ouro e prata. Já pensou se todo parlamentar entendesse essas verdades? A palavra de Provérbios 10:20 vai dizer que prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Vai dizer Provérbios 25:11, como maçãs de ouro em salvas de prata. Quem sabe o que é salvas de prata? É uma bandeja de prata bem decorada, aquelas mais bonitas. Os irmãos devem ter em casa aí, as mulheres sempre têm. A Angélica deve ter umas bonitas lá, né? Salva de pegar a Angélica hoje, né? A Leonesa também deve ter, né? Umas salvas lá de prata. Imagina-se isso com aquelas maçãs de ouro. A Bíblia vai dizer que como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Algo precioso, lindo, bonito de ver. Como pendentes de joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor, para o ouvido atento. Então, como pendentes de joia pura é o sábio repreensor. A Bíblia não está dizendo que nós não podemos falar. Nós temos que falar e ser sábio ao repreender. O pai tem que ter essa sabedoria. Eu louvo a Deus pela vida de cada pai. Tem muitos pais que falam assim: meu Deus, acho que eu nunca fiz nada para os seus filhos. Você fez sim, querido. Todas as vezes que você saiu de casa para trabalhar, você estava honrando a sua família. Todos os dias que você passou dias a fio, trabalhando duro, você estava honrando a sua família. Todas as vezes, querido, que você se dedicou, que você se desdobrou, que você se cansou, você estava abençoando a sua família. Agora, se nós não traduzirmos isso em palavras verdadeiras, palavras que edificam, se nós não repreendermos usando essas palavras como palavras preciosas, elas não adiantam nada. E se não tiver um ouvido atento, também essas palavras não são valorizadas. Não sei se você já repreendeu alguém, ou se você já trabalhou com alguém, ou se você já discipulou alguém, que você vai com amor, né, com muito carinho, mas você repreende, mas as pessoas muitas vezes não querem escutar. As palavras também são como água refrescante. Sabe, nesse contexto é muito interessante que esse povo vivia num contexto de deserto. A Bíblia vai dizer que a boca do justo é manancial de vida. A boca do justo é uma fonte de vida, é um manancial de vida. Tem jorrado esse manancial aí, né, da sua boca, da boca do justo? Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Eu fiquei pensando, nós trabalhamos na célula essa semana, queria compartilhar rapidamente. Um dos elementos que nos mantém vivos é a água, sim ou não? Se tirar a água de nós, estaremos mortos. Mas eu queria falar de 4 elementos rapidamente. Vamos pensar no ar. Quantos minutos você consegue ficar sem respirar? Vamos fazer um teste? Brincadeira. Quantos minutos? Acredita-se que no máximo 4 minutos nós estaríamos mortos. Eu fiquei pensando, se Deus fechasse a torneirinha, 4 minutos de oxigênio do ar, o planeta Terra inteiro estaria morto em 4 minutos. Então nós não podemos viver sem o ar.
Aí quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, Marisa leu lá no início, que quando Deus criou o homem, Ele soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Aquilo que não tinha vida, ruá do Senhor, fez dele um ser vivente. E a Bíblia vai dizer em João 20, 22, que Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele ali com os discípulos, Ele soprou sobre eles, e disse assim: recebam o Espírito Santo. Querido, a vida espiritual sem o Espírito Santo é uma coisa, uma vida sem oxigênio. Quem não tem o Espírito Santo, ele não tem o oxigênio, ele está morto espiritualmente falando. Jesus soprou sobre os discípulos porque Ele sabia, é preciso que eu vá, para que Ele venha. É impossível vocês viverem sem o Espírito Santo de Deus, sem ouvir o Espírito Santo de Deus, sem o discernimento que o Espírito Santo de Deus nos dá. E isso só é possível através do relacionamento, da oração. Muita gente quer discernimento de espírito. Como? Se não tem intimidade com Deus, se não crê em Jesus, se não teme a Deus, lê a Bíblia muito menos, orar de vez em quando. Onde é que está o discernimento? Se o discernimento vem de Deus, o discernimento, aquilo que sai da nossa boca, vem de Deus. As verdades, a sabedoria que nós falamos, vem dele. Se nós queremos acertar, nós precisamos dele. Então, é como se vivesse sem oxigênio. Por isso que Jesus disse para Nicodemos que era necessário o homem nascer de novo. Não se põe vinho novo em odre velho, querido. Nós precisamos nos converter verdadeiramente, amém? Vamos pensar no alimento. Quanto tempo você consegue ficar sem comer, Nilo? Se eu deixasse assim, quantos dias você consegue ficar sem alimentar, sem comer nada? Acredita-se que talvez um cara igual eu, que tem mais energia, né? Um cara que tem mais reserva como eu, a gente pode suportar uns 60 dias, no máximo. E eu também estaria morto. A Bíblia diz que em João 6,30, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Ninguém vive sem alimentar, vive? Pode viver por um período. Então, querido, sem Jesus não dá para viver, não dá para ter sabedoria, não dá para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Se a gente pensar na luz, quanto tempo você consegue ficar sem luz no planeta Terra? Eu estava pensando, eu fiz uma pesquisa rápida. Se o sol se apagar, acredita-se que daí 8 minutos nós vamos ter essa notícia que o sol apagou. Se a Terra estiver sem o sol, sem o calor do sol, provavelmente nós morreríamos em poucos meses, porque o frio, né, nos matariam a todos. E é interessante, quando nós falamos da luz, a Bíblia diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, está lá em Malaquias, havia uma profecia, querido. Malaquias diz assim, Deus pedindo que ele dissesse: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vai dizer: para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. João 8,12 vai dizer assim, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Malaquias profetiza e Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem crê em mim, terá a luz da vida. Isso é extraordinário, querido. Sem luz, estamos mortos também. Não dá para viver sem a luz. E o último, sem água. Foi o texto que nós vamos trabalhar agora. Quanto tempo você consegue ficar sem beber água? Quantos, Mateus? Experimenta ficar uma semana sem beber água, você vai morrer. Uma semana e está morto. Uma semana e estaremos liquidados, sem água. É interessante que o organismo vai começar a sugar tudo que você tem de líquido no corpo. Aí eu fico olhando para Jesus na cruz. Tenho sede. Jesus perdendo todo o líquido do seu corpo por mim e por sua causa, querido. E ele vai dizer: tenho sede. Tenho sede, mas não desisto, Pai.
ficou lá firme, esperando que até a última gota, até seu último sentido se apagasse. E Deus nos deu ali uma demonstração, que Ele, sendo Deus, se humilhou. E Jesus vai dizer para aquela mulher samaritana que foi pregada aqui ontem, quem estava aqui ontem, né, se degustou aí com a palavra, né, foi abençoado. Foi pregado aqui ontem que Jesus quebrou todos os paradigmas, quebrou todos os preconceitos, né, preconceitos de tudo enquanto é racial. Jesus, né, tudo em paradigma, Jesus quebrou todos eles quando se aproximou daquela mulher samaritana. E Ele vai dizer assim: para aquele que beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E sabe o que eu fiquei pensando? O que é isso, querido? Jesus não está falando que só ia saciar a nossa sede, que Ele ia fazer de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele estava falando para ela: que tipo de fonte, que tipo de água tem gerado essa fonte no seu coração? E é interessante que muitas pessoas falam: Senhor, me dê dom de cura. Eu gostaria muito de ter o dom de cura. Conhece alguém que tem um dom de cura assim, né? Querido, não precisa pedir mais para Deus, que eu vou te dizer o seguinte. Provérbios 12:18 diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. A Bíblia está assim: tem gente que fala demais, e é tão contaminada a sua fala que é igual uma ponta de uma espada, machuca as pessoas. Mas ele vai dizer: mas a língua dos sábios é medicina. A língua do sábio cura. A língua do sábio cura. E Jesus acabou de dizer para aquela mulher: farei uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que beber da água que eu lhe der, farei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A Bíblia nos ensina que tudo vai passar, o céu, a terra, mas se tem uma coisa que não vai passar, querido, é a palavra de Deus. Jorrar é expressar a palavra de Deus, é demonstrar quem é Jesus, é falar quem é Jesus, é usar tudo aquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração com sabedoria. Aí as pessoas são curadas. Já viu alguém ser curado só com palavras? E já veio alguém ser destruído com palavras? Tiago vai dizer que a língua é como o leme de um navio. O navio é gigante, mas a língua conduz aquele navio, quer dizer, o pequeno leme. Então a língua é um órgão pequeno que nós temos também, né, no nosso corpo. Mas também vai dizer que a língua é como uma centelha que põe fogo em toda uma floresta. E é muito interessante que, não sei se você já foi no médico, quem já fez alguma cirurgia sabe. Eu fiquei até chateado o dia que eu fui no médico. Eu cheguei lá para fazer o exame pré-cirúrgico, né? Anestesia, tinha que tomar. Aí eu cheguei lá, estava eu e um outro cara na fila, e o cara voltou lá de dentro bravo. Ele falou assim: não, esse negócio está errado. Paguei R$250 para fazer o exame aqui. A médica só olhou minha língua, rapaz. Pediu para me botar a língua para fora. Eu coloquei a língua para fora. Ela assinou os negócios lá. E eu paguei R$250. Está errado. E eu também falei: agora eu. Ele já tinha pagado. Eu falei: agora é minha vez. E é interessante que eu entrei e também foi assim. Ela pediu que eu colocasse a língua para fora. Só que a língua, né, o médico, quando examina a sua língua, ele consegue enxergar tudo que ele precisa de ter entendimento ali para que você possa tomar a sua anestesia, se você está desidratado ou não, se tem, né? Então ele olha a língua e a língua revela toda a sua estrutura física. Então merece os 250. Se tem algum anestesista ouvindo aí, não fica na internet, não fica com raiva não, que eu sei que você estudou e você merece, né, os R$250, né, pela consulta. Mas a língua revela essas coisas. Então quando nós falamos, nós verbalizamos, ela expressa aquilo que nós somos. Aí eu não sei, aí cada um vai examinar. Talvez você vai pensar assim: eu tenho sido um grosso, hein? Eu tenho sido assim, eu tenho sido assado, eu não sei.
Eu olho para mim. Eu sei o que eu tenho dito. A palavra de Deus vai dizer que palavras agradáveis são como favo de mel. É gostoso, não é? Ouvir alguém com palavra bem agradável, né? Palavras agradáveis, doces para a alma e medicina para o corpo. Quer dizer, a palavra trabalha tanto em o nosso psicológico quanto o nosso corpo. Por isso tem psicólogos. Os psicólogos são preciosos. As pessoas chegam lá arrebentadas, aí começam a conversar. E os psicólogos ali, usando de toda a ciência, né, eles trabalham com aquela pessoa. Agora imagina Jesus. Imagina as escrituras sagradas agora, isso entrando no seu coração. E agora você jorrando aquilo que tem de mais precioso. Jesus diz assim: Pai, perdoa todo mundo. Jesus diz assim: se alguém bater na sua cara, de um lado, na sua face, dê a outra face. Por que ele estava falando isso? Ele está achando que eu sou bobo? Vou levar desaforo para casa? É exatamente por isso. Todas as vezes que alguém não quer levar desaforo para casa, ele vai arrumar uma briga. Ou ele vai matar, ou ele vai morrer. E ele não leva desaforo para casa. Ele pode levar aquele que ele achou que estava desaforando ele para o túmulo, e ele vai para a cadeia. E as palavras dele que deveriam ser doces como o mel agora vão sumir. E outros vão criar suas famílias, seus filhos. Então Jesus estava ensinando assim: querido, dá outra face logo, deixa bater do outro lado e vai embora. Leva esse desaforo para casa. Porque isso é medicina para o seu corpo. A Bíblia não está dizendo para nós sermos idiotas, para nós sermos inteligentes. Ninguém deve morrer antes da hora. Ninguém precisa de morrer antes do tempo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a nossa língua, ela expressa aquilo que está, né, pulsando em nosso coração. A Bíblia vai dizer que de uma boca só procede bênção e maldição. Mas, irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, que produza só bênção. Então nossas palavras também podem promover paz ao invés de guerra. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda, paz. Ah, mas eu sempre fui grosso. Está na hora de você mudar. Está na hora de você começar a ter esse tipo de entendimento. Sem Jesus não tem jeito, querido. Sem convidar Jesus para o seu coração, sem usar as palavras doces de Jesus, não tem jeito. Sem alimentar, por isso que o texto vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel. É porque ela só faz o bem. O homem irancudo ou mal-humorado, ele suscita contenda. Você conhece um homem mal-humorado? Mulher mal-humorada? Pastor mal-humorado? Você conhece? Eu conheço muita gente mal-humorada. E realmente, a gente ama essa pessoa, mas é difícil de lidar. Difícil de lidar quem é mal-humorado. Muito grosso. Ele vai dizer que esse tipo de pessoa suscita contenda, mas o longânimo apazigua. Aquele que é longânimo é um fruto do Espírito Santo. Longanimidade, né? Para me tirar do sério. Eu gosto de contar um caso. Teve um dia que nós estávamos saindo aqui na igreja para orar no monte, na porta aqui, ó. Estava todos nós ali animados, vamos orar no monte hoje, né? Gostoso, a gente ia toda semana. Aí chegou um cara meio bêbado ali e ele joga capoeira. Ele deu uma balançada assim, ó. Não vou fazer igual cair, lógico, né? Ele deu uma balançada assim e passou o pé lá no nariz do meu colega, do rapaz que ia com a gente assim, ó. Aí o menino falou assim: rapaz, se esse pé pega em mim, você ia me tirar da graça. Eu falei com ele: vigia, irmão, nós estamos indo orar no monte. Se esse pé pega em você ia falar com ele: bate do outro lado. Mas foi interessante, né? Foi na porta aqui da igreja. Então tem coisas que tiram a gente do sério, mas nós precisamos ter certos cuidados e não deixar que essas coisas nos tirem do sério. Porque a sabedoria terrena, muitas vezes, elas nos ensina a lutar, mas para ganhar, um tem que ganhar, um tem que perder. Se eu faço um negócio, eu tenho que ganhar, e o outro tem que perder. Está errado. A verdadeira sabedoria é a situação que busca de uma forma que todo mundo sai ganhando. Se eu vou fazer um negócio, é bom,
ambas as partes saiam ganhando, sai todo mundo feliz. Agora, se eu só quero ganhar, então não é um bom negócio para o meu irmão. E quando nós falamos de contenda, muitas dificuldades, a Bíblia vai dizer que sem lenha o fogo se apaga. Tem hora que é melhor ficar calado. Você está vendo a confusão, briga entre marido e mulher, já viu dizer que não mete a colher, né? Sem lenha o fogo se apaga. Não põe gasolina no fogo, né? Tem hora que é hora de calar. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Esse livro, né, o Provérbios, é extraordinário. No muito falar não há transgressão. No muito falar não falta transgressão. Então quem fala demais, muitas vezes falar demais é um problema. Por isso que eu falei da política. Os parlamentares, vocês me deram o direito de falar. Aí eles falam o que querem, o que não querem e acham que está no direito de falar isso tudo. Não está. Isso não é sabedoria nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas aí vai dizer assim, mas o que modera os lábios é prudente. Olha que sabedoria. Eu não sei se você já teve em alguma reunião. Eu participo de umas reuniões lá na universidade, uma vez que eu confesso para os irmãos que eu fico voando. Não sei nada que os caras estão falando. Mas eu sento lá e fico calado. Só prestando atenção, igual o papagaio, né? A na coruja que presta atenção. O papagaio fala e coruja presta atenção. Só prestando atenção assim. Fico tentando entender. Mas eu não falo nada. Eu fico pensando do outro lado, eu falo, será que esse cara está entendendo tudo aqui? E, né, será que ele está de acordo com o que nós estamos falando? A Bíblia está dizendo que muitas vezes, querido, ficar calado, você vai se passar por sábio. Mas se você abrir a boca, todo mundo vai ver que a gente não passa sem conhecimento em determinadas áreas. E finalizando, somente Deus pode nos ajudar a usar as palavras para fazer o bem. Amém? Somente Ele pode nos ajudar com esse tipo de palavra. O mundo não pode nos ajudar. E o salmista pede a Deus a orar. Ele fala, quando ele vai orar, ele fala assim para o Senhor: põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista vai dizer: põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É como se nós disséssemos: Espírito Santo, me dê discernimento. Espírito Santo, me constranja. Se eu falar alguma coisa que não te agrada, me constranja. Porque a Bíblia ensina que há muitos planos no coração do homem, mas os propósitos do Senhor que permanecem. Amém? A gente já viu tantos planos, nós já fizemos, que talvez poucos deles se cumpriram. Mas aqueles que estavam alinhados com o coração do Senhor, eles se cumpriram. Me lembro de sempre orando pelos meus meninos, quando eles eram ainda pequenos. E hoje eu vejo quantas respostas de Deus e outras não. Pedi muita coisa que não era para ser, e outras que sim. Tiago vai dizer que a sabedoria lá do alto, primeiramente, ela é pura, depois, pacífica, gentil, amável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial. E eu acho mais fantástico, sem fingimento. São verdadeiras as palavras que vêm do Senhor. Tem uma historinha uma fábula que eu estava vendo, que eu li e achei muito interessante, que um rei pediu para o seu cozinheiro fazer o melhor prato que ele podia fazer para ele. Aí ele preparou um prato de língua. Preparou, aquele prato fantástico, que gosta de comer e gostoso. Ele fez para o rei, e o rei gostou muito. Aí o rei falou: agora eu quero que você prepare o pior prato que você puder preparar para mim. Ele fez o mesmo prato de língua. Aí o rei ficou doido. O rei perguntou perplexo: o que é isso? E o cozinheiro respondeu: a língua é melhor de todas as coisas quando usada com amor, mas é pior de todas as coisas quando usada sem cuidado e sem bondade. Ele mostra para o rei que aquele poderia ser o pior ou o melhor prato. Então as nossas palavras, elas possam ser palavras de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Qual é a sua decisão? A Bíblia vai dizer que a morte e a vida estão no poder da sua língua. Chega na sua casa hoje na frente do espelho, você
precisa nem pagar o anestesista. Dá uma olhada lá na sua casa, de graça. A boca do justo é manancial de vida. E só concluindo agora, sem nenhum outro texto, a medicina ensina que tem uns caminhos neurais. Quem já viu falar? Aí, você é psicólogo, né? Os caminhos neurais. Talvez você está falando assim: eu fui assim a vida toda. Pois é, querido. Deixa Jesus entrar na sua vida, que Ele vai fazer outras rotas aí no seu neurônio. Ele vai renovar seu entendimento. Paulo diz que nós precisamos de renovar o nosso entendimento. Ele vai criar outros caminhos neurais. Na hora que você pensar em falar uma coisa grossa, você vai lembrar: opa, tem outro caminho aqui que Jesus me ensinou. Os neurônios, milhares de neurônios, ciência pura. Mas a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada nas mãos do Senhor. O espírito do homem é como uma lanterna na mão do Senhor, que Ele usa para esquadrinhar o nosso coração, para Ele olhar lá no nosso coração para ver se tem um caminho desse mal. Sabe esse caminho nosso que já está... Quem já morou na roça? Vamos trazer o peixe para a sardinha para a nossa lata. Quem já morou na zona rural sabe muito bem. As vacas, quando vão subir para os pastos assim, já viu que tem uns caminhozinhos no meio do pasto assim, que a gente chama de trilho? Elas passam ali todo dia. Só que quando elas começam a passar, lá não tem grama, só tem capim. Mas elas passam um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, daí a pouco tem quase que uma estrada lá. Então elas passam só por ali. Está a fim de começar hoje? A usar palavras doces, palavras que são medicina, para que Deus possa começar a abrir esse novo caminho aí nas suas vias neurais. Deus vai começar a abrir um caminho hoje. Você vai usar uma palavra doce, você vai falar: rapaz, esse trem funciona. Hoje é dia dos pais. Quanto tempo tem que você não fala para o seu filho assim: meu filho, eu te amo, viu? Quanto tempo você não fala isso? Ou talvez você nunca disse. Querido, é difícil para quem nunca disse falar isso. Mas eu queria te desafiar hoje. Se você não falou, ou se tem muito tempo que não fala, chegar a primeira oportunidade que você tiver, diga assim: meu filho, eu te amo. Eu aprendi que eu sempre te amei. Te amei trabalhando, te amei fazendo muitas coisas. Mas uma coisa, eu não demonstrei o meu amor por você dizendo que eu te amo. Olha que legal. Isso é fantástico, querido. Diga isso para os seus filhos, para a esposa. Comece a usar palavras que curam e não palavras que machucam, né? Que são como espadas, que são como... E para os maridos aí, agora é para os maridos, para nós pais, olha que coisa especial. Aí domingos, ó, diz assim, ó: como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas, com palavras boas, palavras que vêm